Olá pessoal, sou o professor Clenilson Silveira, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou dar continuidade à aula sobre memória, que eu falei um pouco sobre a terminologia, sobre alguns princípios de operação. Hoje eu vou mostrar no LogSim duas memórias que eu construí nesse simulador. E então vou demonstrar na prática como utilizar aquelas operações de leitura e escrita, habilitar a memória através do Chip Select e também como habilitar a leitura e a escrita. E ver todo esse processo, né, de escrever e de ler dados da memória. Então, convido vocês a me acompanharem aqui no LogSim, ok? Então, pessoal, vamos ver aqui no simulador LogSim como funciona uma memória, os princípios básicos. Eu criei duas memórias, né? Uma memória 4x4, ou seja, são 4 posições de memória, onde cada posição cabe uma palavra de 4 bits. Então, são 4 palavras de 4 bits. E eu fiz uma outra memória de 8 posições, com 8 palavras também de 4 bits. Então, vamos ver essa que é mais simples para demonstrar o funcionamento da memória, né? A operação dela. Então, vejo que aqui o bloco de memória é esse aqui que eu criei. Eu coloquei esses displays hexadecimais em cada posição de memória para facilitar a visualização. Então, aqui eu tenho a minha entrada de dados aqui. Então, notem que são 4 bits. Bom, entrada de dados são 4 bits, que eu vou configurar daqui a pouco. E aqui eu coloquei um display hexadecimal. Ele vai pegar, codificar esses 4 bits em hexadecimal. Aqui tenho o comando RW barrado. Eu coloquei aí, no lugar da barra, coloquei esse apóstrofo bem aqui. Então, W', R barra W'. Então, se eu quiser escrever aqui na minha alguma posição de memória, eu tenho que deixar em nível lógico 0, como está. E se eu quiser colocar para cá para fora, que é a saída de dados, eu tenho que habilitar com nível lógico 1. Esse aqui é o bit de habilitação da memória, que é o CS, ou Chip Select. Se ele estiver em 0, nada vai acontecer, eu não vou conseguir nem inserir dados e nem retirar dados. Nós vamos demonstrar isso daqui a pouco. Aqui é o endereço, eu tenho que entrar com o endereço, também tenho um display hexadecimal que vai mostrar o endereço. Eu uso 2 bits, por quê? Para endereço, porque são 4 posições de memória, então eu vou precisar de 2 bits, 2 elevado a 2 dá 4. Então 00 é a posição 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, a memória, as posições de memória vão de 0 a 3, já que são 4 posições. Então, agora eu vou inserir o dado aqui na entrada de dados. Eu vou selecionar nessa primeira posição de memória com o endereço 0. Eu vou colocar o dado 3. Então, eu vou colocar 3 bem aqui. Pronto, eu coloquei os bits 0, 0, 1, 1. Em hexadecimal é 3. Eu vou colocar esse 3 em que posição de memória? Eu vou colocar aqui na posição 0. Então, eu vou aqui no endereço, vou deixar 0, 0, já está, né? Agora, eu tenho que habilitar a memória, colocar o bit 1 aqui para habilitar. E aqui no bit de leitura escrita, eu vou deixar o bit 0, porque o bit 0 habilita o que? A escrita, que é o write. O W está barrado, né? Que é W', é W barrado. Então, agora, quando eu apertar aqui no próximo pulso de clock, ele vai colocar esse 3 aqui nessa posição de memória. Então, pronto, eu fiz a escrita dessa memória, ou melhor, eu fiz a escrita desse dado de entrada para essa posição de memória que eu coloquei nesse endereço aqui. Agora, eu vou colocar o segundo endereço, vem aqui, 01, em hexadecimal é 1. E eu vou colocar agora outro número aqui, vou colocar 7. Aqui o número 7, eu vou colocar nessa posição de memória, basta eu apertar aqui o clock. Pronto. Então, eu estou fazendo o que? A operação de escrita. Agora eu vou mostrar para vocês que quando eu desabilitar a memória, eu não vou conseguir inserir dado nenhum. Eu vou selecionar o endereço 2 agora. 1 aqui, melhor 1, 0, desculpa. O endereço 1, 0 é o endereço 2. Vou tentar colocar o número 10. Tá? 10 em hexadecimal é a letra A. Tá? Então, o A, 10 em hexadecimal é A. Eu vou tentar colocar aqui na posição 2. Então, eu selecionei o endereço, só que eu vou desabilitar a memória. Desabilitei com bit 0. Agora eu vou ter, no próximo pulso de clock, esse número 10 não vai ser inserido aqui. Ó.
Nada acontece. Por quê? Porque a memória está desabilitada. Então agora eu vou habilitar novamente com bit 1. E no próximo pulso de clock, esse número 10 vai ficar aqui. Ó, observaram? Então eu fiz o processo de escrita. Agora resta aqui a posição 3. Selecionei o endereço 3. Selecionei, a leitura está selecionada, melhor, a escrita está selecionada com bit 0. Agora eu vou colocar o F, tá? F é tudo 1. Vou colocar no endereço 3, no próximo pulso de clock. Pronto, eu fiz o processo de escrita de cada uma das 4 posições de memória, colocando os endereços aqui, selecionando o processo de escrita aqui no bit RW e deixando a memória habilitada. Agora eu vou querer fazer um processo de leitura, ou seja, eu vou querer pegar um desses dados, colocar para cá, para fora. Eu vou selecionar o endereço 3. Não, vou pegar o endereço 2 aqui. Eu quero pegar esse endereço 2. O conteúdo do endereço 2 eu vou colocar para cá. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou selecionar o endereço. Endereço 2. A memória já está habilitada. Agora eu vou mudar aqui na operação de leitura e escrita. Que está 0, eu vou colocar 1. O que aconteceu? Houve uma transferência daqui, da posição de memória, do conteúdo que estava na posição de memória 2, para cá, para fora. Então aqui eu tenho a saída de dados em binário 1010 e aqui a representação em hexadecimal. Agora, se eu desabilitar a memória aqui, ó, colocar bit 0 novamente aqui, está selecionado aqui o processo de leitura, eu não vou conseguir transferir nada, eu vou escolher o endereço 00, vou querer transferir esse 3 para cá, para fora. Então, no próximo pulso de clock, ó, nada acontece. Nada acontece, não consigo transferir. E eu vou selecionar o 0 para escrever agora esse F bem aqui. Como a memória estava desabilitada, nada acontece. Então, notem que para que a memória faça qualquer coisa, ela receba dados ou transfira dados, esse bit chip select tem que estar habilitado. Ok? Agora eu consegui colocar o F aqui. E eu vou pegar esse 1 e colocar para cá, para fora. Vou selecionar o bit 1, o endereço 1. Selecionar a escrita, está aqui. Fiz a transferência. Agora eu vou passar para outra memória que eu criei. Agora são 8 posições de memória de 4 bits cada um. O processo é o mesmo. Eu vou escolher o endereço. Eu vou escolher aqui, eu vou escrever. Eu vou escolher aqui no endereço 2. Então vou selecionar o endereço 2 bem aqui. Notem, observem agora que aqui o meu endereço precisa de 3 bits. Por quê? Porque eu tenho 8 posições de memória, de 0 a 7. Então, 2 elevado a 3 é 8. Então, eu preciso de 3 bits para entrar com o endereço. Então, se eu quiser escolher o endereço 2, eu vou colocar aqui o endereço 2. Então, endereço 2. Agora eu vou habilitar a memória. Chip select 1. R/W, W', né? Então, bit 0, seleciona escrita e eu vou colocar aqui o número 8. Então, eu vou colocar o número 8 aqui no endereço 2. Próximo pulso de clock, pronto, coloquei o 8 aqui. Agora eu vou escolher o endereço 7. Endereço 7, 111. Vou colocar agora o número C, que é o 12. Vou colocar esse número onde? No endereço 7, bem aqui. Pronto, fiz a escrita. Agora eu vou selecionar para fora, vou colocar para cá, vou fazer a leitura. Eu vou colocar o bit 1 bem aqui. Eu vou escolher o endereço 2. Eu vou querer agora não fazer a leitura, vou fazer não a escrita, vou fazer a leitura desse endereço. Eu vou pegar esse conteúdo do endereço 2 e colocar para cá, para fora. Selecionar aqui RW, o bit 1. Então, notem que, de fato, eu consegui colocar para cá o conteúdo do endereço 2. E aqui eu tenho em bits, em binário, né? 100008. Então, gente, esses bits aqui são bits de controle, tá? O CS
que é o chip select, o RW, são bits de controle. Esses bits de controle são enviados pela CPU em um computador através do barramento de controle. Aí eu vou precisar de quê? Do barramento de dados, tá? Que é para entrar os dados. Uma coisa que eu quero deixar claro, embora apareça só uma linha aqui de entrada, na verdade isso aqui é apenas para simplificar no simulador. Essa linha representa que esses 4 bits, né, são 4 vias separadas, 4 vias em paralelo, onde cada bit desse vai numa via. Mas aqui, por questão de simplificação, para você usar o simulador, né, eles representam todas essas vias em paralelo com uma linha apenas. No caso dos bits de seleção, aqui, eles são um bit só, ok? Aqui são 4 bits, aqui o endereço são 3 bits, aqui se fosse o barramento de endereço aqui, ó, aqui na verdade são 3 vias em paralelo entrando aqui. Aqui está representando 4 vias em paralelo, 4 bits. Se fossem 8 bits, seriam 8 vias em paralelo. Na prática é assim, tá? Aqui no barramento, ó, de dados, também na saída, seriam 4 vias para cada um dos 4 bits aqui. Então, quero deixar isso bem claro. Então, eu creio que ficou bem claro, né? E aqui, vou desabilitar o chip select de novo. Notem que nada acontece. Ó. Se eu quiser selecionar a leitura de alguma coisa, ó, nada acontece. Isso aqui fica em alta impedância. Ou seja, quando você desabilita a memória, ele coloca as vias de entrada e de saída em alta impedância. Ou seja, não recebe dados e nem transfere dados. Aqui eu vou mudar, ó. Para escrita também nada acontece. Por quê? Porque essa memória está desabilitada. Então, creio que deu para entender os conceitos, né, que eu abordei na aula passada, de operação de leitura, de escrita, de seleção da memória, ou seja, de habilitação da memória, o endereço que você precisa fornecer para acessar a posição, o número de bits que eu preciso. Notem que aqui, na memória de 4 posições, 4 endereços, eu precisei de 2 bits. E aqui nessa eu precisei de 3. Certo? O barramento de endereço não necessariamente é igual ao barramento de dados. Certo? Então, isso também é algo que tem que ficar claro. E devagar nós vamos construindo os blocos do computador. E nas próximas aulas vamos ver outros blocos. Vamos entender como funciona a CPU, o barramento e os registradores. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.